Passo 7, fechamento. É um passo muito importante no processo de vendas, porque muitas pessoas gostam de vender, gostam de apresentar, cria-se uma relação de harmonia, de amizade até, num processo de apresentação de vendas, mas no momento que a pessoa tem que chamar para o fechamento, alguns vendedores têm dificuldade, porque eles não querem ser rejeitados. Isso é muito comum no processo de vendas, mas saber que fazer as perguntas corretas vai ajudar você a vender mais é o mais importante. E além de saber fazer as perguntas corretas, é você entender que tem perguntas que vão jogar a seu favor e outras que podem ser contra você. Por exemplo, vou trazer uma curiosidade. Você sabe a diferença de perguntar o que para por quê? O porquê geralmente valida o problema, o foco geralmente é no negativo, o significado é no negativo. Já o que ele direciona para a solução, ele faz com que as pessoas reflitam. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tem um funcionário que só chega atrasado e você chega para ele e pergunta, por que você só chega atrasado? Lembra do que eu disse, o porquê valida o problema. Aí ele vai dizer, não, porque o trânsito, porque meu pai, porque minha mãe, porque o cachorro, porque meu filho, material, ele começa a dar muitas desculpas. Já se eu mudasse a pergunta, o que você precisa fazer para chegar no horário a partir de amanhã, já muda completamente o foco. A pessoa vai pensar. Ela começa a pensar nas soluções, no que de fato ela tem que fazer para chegar no horário. Então perceba que o porquê valida o problema, o que valida a solução. Se você vai entrar nesse projeto como empreendedor e trazer novos empreendedores, saiba que algumas pessoas podem dizer algo do tipo, ah, mas eu não tenho perfil. Aí se eu perguntasse por que você acha isso, aí a pessoa vai dizer, não, porque eu sou tímido, porque eu não gosto de vender, porque eu não conheço muita gente, que é o que a gente vai ver daqui a pouco sobre quebra de objeções. Mas se eu mudar, o que você precisaria para se sentir seguro e desenvolver esse projeto? E a pessoa vai responder. Então, o que e o porquê faz total diferença no meu resultado final das minhas vendas. Mas não elimine o porquê do seu vocabulário. O porquê, ele pode ser também uma pergunta de verificação. Por exemplo, se você sugere uma graduação e a pessoa, não tem interesse em me formar. E aí você pergunta, por quê? Aí sim você quer entender por que a pessoa não quer ter uma graduação. De repente ela pode achar que é algo muito caro, que ela não vai ter condições, ou ela pode ter uma crença de que, meus pais venceram na vida sem se formar, então eu também vou conseguir. Então, nesse caso, o porquê seria uma pergunta de verificação. Aí vale a pena você perguntar para entender, de fato, como é o modelo mental daquela pessoa. Mas quanto mais o que você fizer do que porquê, você vai ter um resultado melhor, porque ele vai gerar naquela pessoa uma reflexão, vai fazer aquela pessoa pensar. No caso de uma pessoa que, por exemplo, você convidou para o projeto para desenvolver também como uma venda direta, como uma renda extra, e a pessoa disser, não, mas, cara, eu não tenho tempo, eu não sei vender, não tenho dinheiro. Só em fazer essa pergunta do o que já muda muita coisa. Vai fazer a pessoa pensar, que muitas vezes é chegar para ela, então, o que você acha que precisa hoje para você ter mais dinheiro? E a pessoa pode dizer, eu preciso ganhar mais. É uma resposta muito comum. Tá, mas para ganhar mais você precisa fazer o quê? Eu preciso ter uma renda extra. Olha só, é exatamente isso que eu estou te apresentando agora. Um projeto de renda extra. Agora tem algumas dicas extremamente importantes para você desapegar do resultado. Primeira coisa que você tem que entender é que no processo de vendas é extremamente comum, é extremamente natural o não. O não faz parte desse mundo. Portanto, você não vai vencer todas. Então desapega do resultado, porque se você fica o tempo todo pensando nisso, no medo da rejeição, você só se afasta do objetivo final. Primeira dica é, você não vai vencer todas, não vai vencer sempre. A segunda dica é, haja com naturalidade. Seja o mais espontâneo possível. Porque se você começa a impostar demais a voz, boa tarde senhor, boa noite senhora e tal, começa a ser muito artificial, as pessoas percebem e vai ser muito mais difícil de você conseguir fechar negócio. Principalmente se é alguém que você conhece. A pessoa já conhece o seu padrão, lógico, você vai trazer mais profissionalismo para a apresentação, mas ser o mais natural possível, ser o mais espontâneo possível. E a última dica é, eu vou apontar a dor, mas ele decide se quer ser curado. As pessoas têm o livre-arbítrio. Digamos que a pessoa está com dificuldade financeira, estou apresentando a ela uma opção de renda extra e ainda assim ela não tem interesse. Não cabe a mim julgar, não cabe a mim
obrigar essa pessoa a tomar uma decisão que ela não quer para aquele momento. Cada um tem o seu momento de fazer as coisas. Ou no caso, uma pessoa que precisa de uma graduação, estou ajudando ela a tomar a melhor decisão, a fazer o melhor curso, na melhor instituição, e ainda assim ela está relutante. Ela não quer naquele momento. Portanto, não cabe a mim julgar. Eu vou apontar a dor, vou mostrar que seria melhor se ela fizesse, mas ela decide de fato se quer fazer ou não. Até porque tem uma frase que eu gosto muito que diz: quem pergunta domina, quem responde é dominado. Eu vou repetir: quem pergunta domina, quem responde é dominado. Portanto, se você fica com muita afirmação, você entra muito naquele viés do que as pessoas não gostam, que é a síndrome do vendedor, a lábia de vendedor. Mas quando eu faço mais perguntas, me mostro mais interessado, eu faço com que o meu prospecto, o meu cliente potencial, abra a mente dele e ele percebe que ali existe um interesse, de fato, em ajudar, muda muita coisa. Agora, nesse treinamento, a gente vai ver muitos scripts. Portanto, eu vou ler alguns scripts e vou destacar algumas palavras e o porquê de cada palavra. Por que você deve usar uma e não outra, por exemplo. Vamos lá. A primeira, você se considera uma pessoa empreendedora e com visão empresarial? Essa pergunta aqui ela é mais direcionada para aquelas pessoas que você vai trazer para fazer o projeto Alcateia como renda extra. Não faz sentido, logicamente, para uma pessoa que vai fazer a graduação como aluno. Você se considera uma pessoa empreendedora com visão empresarial? O que é isso? A pessoa vai me responder, digamos que ela diga sim, me considero. Observe que essa é uma resposta que lá na frente eu vou usar. Se por acaso ela me disser ou não, no final, quando a gente for para o processo de fechamento. Se ela me disser não, lá na frente a gente vai ver isso. Ué, mas quando você me disse que se considerava uma pessoa empreendedora e com visão de negócio, você estava falando sério ou estava brincando? Aí a pessoa meio que vai ficar, pô, pois é, porque esse aqui é um projeto de renda extra, é um projeto de renda paralela. E você disse que tem visão, mas não conseguiu enxergar, percebe? É por isso que eu faço essa pergunta de forma estratégica, pensando lá na frente. É como se fosse um xadrez. Outra pergunta, uma renda extra em tempo parcial ajudaria hoje? E que fique claro, eu tenho que dizer em tempo parcial. Mostrar para ela de forma clara que ela não vai ter que parar tudo que ela faz para fazer isso. Que é mostrar para ela que ela consegue conciliar com outra atividade. Por isso que é em tempo parcial. Isso tem que ficar claro, para que a pessoa não crie essa resistência de não, eu já trabalho demais, já tenho uma carga horária muito densa, então o que eu mais quero agora é descansar. É mostrar para ela que de fato ela pode ganhar mais se ela trabalhar um pouco mais no seu tempo livre. Outra pergunta que é muito interessante, quais são os motivos que te levam a desejar uma renda extra? Aquilo que eu falei de você identificar, lembra? Necessidades, dores, desejos, motivos. Por que você precisa de uma renda extra hoje? O que mudaria de melhor na sua vida? E as respostas vão ser variadas. Desde ajudar a pagar a escola do meu filho, desde pagar a minha graduação, desde ajudar a pagar um financiamento, vão ser respostas variadas. E em cima dessa resposta é que eu vou fazer a minha abordagem. Muitas pessoas trazem os seus desejos pessoais no processo de vendas. Por exemplo, digamos que o seu objetivo seja, sei lá, trocar de carro ou comprar um carro novo. Aí toda vez que a pessoa vai falar de vendas, ela traz o motivo dela própria em cima de outra pessoa. Não, porque aqui você pode comprar um carro novo. Mas a pessoa vai te dizer, mas eu não quero um carro novo. Eu nem quero carro, eu não sei nem dirigir. Então eu preciso perguntar. Quem pergunta domina, quem responde é dominado. Por isso que eu preciso saber qual é o motivo daquela pessoa. Se ela disser, não, eu quero ajudar a pagar a escola do meu filho, eu quero pagar um plano de saúde para meu filho. Em cima desse ponto que eu vou trabalhar. Pois aqui, desenvolvendo esse projeto da Alcateia como renda extra, você vai conseguir ter a renda suficiente para pagar a escola do seu filho, para pagar o plano de saúde do seu filho. Desde que, logicamente, você se dedique. Desde que você faça a sua parte e eu vou te ajudar e vou te mostrar como fazer isso. Você está aberto para conhecer e avaliar uma oportunidade que pode trazer para você uma renda extra nas horas vagas? Observe que o aberto está em destaque. Por quê? O aberto aqui, psicologicamente falando, ele funciona melhor do que o interessado. As pessoas não têm interesse numa renda extra no que diz respeito a trabalhar mais. Mas quando eu pergunto se ela está aberta, significa que a maioria das pessoas não gosta de passar, ou no mínimo não gosta de sentir essa sensação de que estão fechadas a algo. Mas sim aberto ao novo de pelo menos entender. E aqui eu estou chamando para conhecer e avaliar, e não para entrar.
que é uma outra palavra que faz muita diferença. Quando você fala, você tem interesse em entrar, você tem interesse em desenvolver, muitas pessoas podem dizer de primeira, não tenho interesse. Mas aqui eu estou perguntando se está aberto para conhecer e avaliar. Isso faz total diferença e, logicamente, na questão das horas vagas, que é aquilo que eu falei no slide anterior. Deixar claro que vai ser no tempo livre dela e não no tempo integral que ela já faz uma outra atividade geralmente. De 0 a 10, sendo 0 não tem nenhum interesse e 10 está pronto para começar agora, por exemplo. Onde você está nesse momento? Essa é uma pergunta muito boa de fechamento e para direcionar, de fato, para onde você vai levar, para onde você vai conduzir essa negociação, porque serve como um termômetro. De 0 a 10, digamos que a pessoa diga 0, já está claro que ela não tem nenhum interesse. Isso serve tanto para chamar para o projeto Alcateia como renda extra, também serve para você vender uma graduação, pós-graduação, um curso digital. De 0 a 10. Se a pessoa disser 7, 8, você percebe que já está mais próximo do fechamento. Se ela disser 10, basta você fechar. É o famoso tirar pedido. Aqui já está muito mais claro. Então, é mais ou menos você ter um termômetro de em que nível a pessoa está de decisão. Isso ajuda muito. Existe a possibilidade de dar certo e a de não dar certo. Se trabalharmos juntos com toda essa estrutura e credibilidade do Grupo C, treinamentos, suporte, qual é a probabilidade mais real para você? O que eu estou fazendo aqui é fazer ela entender que ela não está sozinha, que vai ter um acompanhamento, que estaremos juntos, seja com o sistema de treinamento, seja com material de qualidade, seja com a credibilidade da instituição. Então ela não está sozinha, não está começando do zero com um projeto novo. Agora, o pulo do gato aqui está nas palavras. Observe que eu falei, existe a possibilidade de dar certo e a de não dar certo. Eu não falei, existe a possibilidade de dar certo e de dar errado. Por quê? Quando eu falo dar errado, o que vai ficar mais claro na cabeça da pessoa é o errado. Mas quando eu falo dar certo e não dar certo, o não é uma abstração. O não tem uma cor, não tem uma forma. As pessoas não conseguem imaginar o que é um não. Se eu disser para você agora, pense no elefante roxo. Para você está claro o que é um elefante roxo. Mas se eu disser pense num não, você não sabe o que é. Então quando eu falo o não, nesse caso, a meu favor, funciona muito bem. Existe a possibilidade de dar certo e a de não dar certo. Como é que o cérebro vai interpretar essa mensagem? Existe a possibilidade de dar certo e de dar certo. Agora, se eu dissesse existe a possibilidade de dar certo e a de dar errado, o que ia ficar mais claro para ela seria o de dar errado. Por isso eu uso o não dar certo também, porque funciona muito bem. E agora eu vou de fato conduzir para o fechamento. Então, João, então, Maria, vamos fazer essa parceria e construir esse mercado juntos? E lógico, faço uma pergunta e faço a pausa e espero a resposta. Se a pessoa disser não, que existe essa possibilidade, lembra daquela carta na manga que a gente tinha? Quando você me disse que era uma pessoa empreendedora e com visão de negócios, você estava falando sério ou estava brincando? E espera a pessoa responder. Ah, eu estava falando sério. Então, pois exatamente isso que eu estou te apresentando, um projeto que a gente consegue ter uma renda extra em tempo parcial e você pode conseguir pagar a escola do seu filho, pagar o plano de saúde. Lembra dos motivos que a pessoa der, não aquilo que você acha que é legal. Tem que ser, de fato, o motivo que o seu prospecto trouxer. Do que acabei de te apresentar, o que mais chamou sua atenção? É uma outra forma de você fazer um fechamento. E nesse caso, eu posso até direcionar a possibilidade de ser um dos nossos alunos nas graduações e pós-graduações ou a possibilidade de desenvolver esse projeto como renda extra, junto comigo, junto com toda essa estrutura. O que mais chamou sua atenção? Pergunta e fecha a boca. Espera o seu prospecto falar e em cima disso você vai conduzir o seu fechamento, seja para matricular numa graduação, seja para trazer para o Alcateia e vender ainda mais.